Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar neste vídeo, trazer o resumo da segunda lição deste segundo trimestre. Estamos estudando o Evangelho escrito pelo apóstolo João, a mensagem, o propósito de João escrever o Evangelho, o que os milagres, os sinais de Jesus queria transmitir. E hoje, nossa segunda lição vem tratar do capítulo 3 do Evangelho escrito por João, do diálogo, da conversa de Jesus Cristo com o mestre da lei, Nicodemos. O que Jesus queria ensinar a Nicodemos e a todos nós a partir daquela conversa até então secreta que aquele mestre da lei foi ter com Jesus no período da noite. Nicodemos, com certeza ali, evitando que esse encontro com Jesus chegasse ao conhecimento público. O título da nossa segunda lição, o novo nascimento. Verdade, o nosso texto áureo está aqui no capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática diz que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Os três tópicos que estaremos discorrendo nessa nossa segunda lição: relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, examinar a doutrina da regeneração, elencar os meios da obra regeneradora. Nessa segunda lição, novamente, vamos compreender um pouquinho mais sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. Este capítulo 3, escrito por João, lembrando que o Evangelho escrito por João foi o Evangelho, as Epístolas e o próprio Apocalipse, foram os últimos livros que compõem ali o Novo Testamento a ser escrito. João, o apóstolo do amor, um dos discípulos de Jesus, tinha por irmão Tiago e fazia parte daqueles 3 apóstolos, discípulos de Jesus, que estavam ali mais próximos do Senhor Jesus Cristo. O outro era Pedro. Então, uma das conversas mais significativas sobre a obra regeneradora do Espírito Santo está aqui no capítulo 3, escrito pelo apóstolo João, onde Jesus fala aquele mestre da lei a respeito do nascer de novo. O que é nascer de novo? Tem diferença entre regeneração e nascer de novo? Então a gente vai aprender um pouquinho mais nessa segunda lição, a nossa escola bíblica dominical. O texto bíblico de referência é o capítulo 3, versículos do 1º ao 9 e também o versículo 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves
a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, versículo 16, né? Que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguindo este diálogo aqui com Jesus, nós estudamos na nossa lição passada, João vai descrever Jesus como verbo, vem pontuar que todas as coisas foram feitas por Cristo e sem Jesus nada do que foi feito se fez. João vem descrever também que Jesus veio para os seus, capítulo 1, versículo 11. Os judeus, primeiramente, Jesus se revelou aos judeus, aos hebreus. Deus se revelou ao povo hebreu, para a partir do povo hebreu, as demais nações, os demais povos viessem a chegar ao conhecimento do Deus único e verdadeiro. Israel falhou muito nesse sentido. A gente acompanha a história do povo hebreu nos livros históricos do Antigo Testamento, nos livros proféticos, como o povo de Israel falhou nesse propósito. Mas Deus não escolheu apenas os hebreus. João capítulo 3, versículo 16 diz isso, porque Deus amou a humanidade, o mundo, não apenas o povo judeu. Então, João, no primeiro capítulo, ele vem descrever Jesus como Filho de Deus, como divino, defender tanto a deidade como a humanidade de Cristo. E ele vem discorrendo, Jesus escolhendo alguns dos discípulos. Depois Jesus dirige ali a Nazaré, na Galileia, no território da Galileia. Nazaré é onde Jesus, os pais de Jesus moravam, onde Jesus foi criado. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, no território da Judéia, na região da Judéia, no estado da Judéia, em Belém, mas foi criado em Nazaré, na vila ali, né, da Galileia, né, na região ali da Galileia. Então Jesus vai até Caná da Galileia, onde ele realiza o primeiro milagre, o primeiro sinal, né, que é a transformação da água em vinho, registrado somente aqui por João, entre outros milagres. A fama de Jesus começa a percorrer. Está chegando o período da Páscoa, a data da Páscoa. Jesus desce ou sobe para o território da Judéia, onde ficava ali Jerusalém, o centro religioso de Israel. Jesus chega no templo e estão comercializando, né, vendendo, em outras palavras, fazendo do templo uma feira livre, uma verdadeira feira livre. Aí Jesus se indigna com aquela situação. João vem descrever aqui no capítulo 2, né? Os mercadores são expulsos do templo e os mestres da lei estão observando, estão vendo e questionam Jesus que com que autoridade ele estava fazendo aquilo. Nicodemos é um destes. Nicodemos fazia parte dos 70 líderes, né, religiosos do Sinédrio. Esses 70 vêm lá do período do Êxodo, né, quando Moisés estava fadigado ali, carregando a carga, fardo, né, muito pesado de liderar todo aquele povo, e Deus fala com Moisés vai falar com Deus sobre a carga que estava sobre ele. Deus orienta Moisés a escolher 70 homens, 70 líderes, homens sábios, né? Que possa ficar ali ajudando, auxiliando Moisés. Quando esses 70 são escolhidos, o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés também é compartilhado com estes homens e eles profetizam. Então vem desde lá do período pós-Egito. Nicodemos faz parte dessa equipe dos 70 dos Sinédrios. Logo,
É um homem sábio, um homem inteligente, um homem mestre em Israel, o próprio Jesus diz isso sobre ele, né? Um homem conhecedor da Torá, dos profetas, da lei, dos salmos. Então, Nicodemos conhecia a palavra de Deus. Conhecia, ele era mestre. E Nicodemos está observando isso que Jesus está fazendo, os milagres que Jesus está fazendo, e isso desperta a curiosidade em Nicodemos. E aqui a gente já vê que Nicodemos não era simplesmente um legalista sem observar aquilo que estava por trás, qual a mensagem que Jesus estava transmitindo, além do milagre. Não era só o milagre. Então, Nicodemos, ele vai encontrar-se com Jesus à noite. Obviamente que ele não queria ser descoberto, até por causa de evitar atrito com os demais homens, né, líderes religiosos ali de Jerusalém que compunham o Sinédrio. Então, o primeiro tópico da nossa lição é falar sobre Jesus e Nicodemos. Quem era esse Nicodemos, né? Já acabei pontuando o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então, aqui no contexto do capítulo 3, e só um adendo, eu aconselho você que está assistindo esse vídeo que leia todo este capítulo, todo este livro escrito pelo apóstolo João, tem apenas 21 capítulos. Então, história muito interessante. João vai descrever 7 milagres de Jesus, 7 sermões de Jesus, né? 7 frases, né? Palavras de Jesus, Jesus dizendo eu sou, né? Mostrando a sua divindade, a sua deidade. Então, é o evangelho cristocêntrico, onde Jesus vem falar sobre o Espírito Santo, tem a oração sacerdotal de Jesus, é extraordinário este evangelho, este quarto evangelho. Então, aqui no capítulo 3, esse contexto aqui do capítulo 3, dessa conversa de Jesus com Nicodemos, né, em Jerusalém, chegando ali a Páscoa, né, na Judéia. Então, devido aos vários milagres, à autoridade com que Jesus ensinava, né, Jesus já havia transformado a água em vinho, né, lá em Caná da Galileia, lá na Galileia, e a fama de Jesus se espalhando, aumentando. E aí Jesus entra aqui no templo, né, expulsa esses mercadores, esses comerciantes que estavam fazendo do templo uma feira livre, né, totalmente desvirtuado daquilo que a lei ensinava. E Nicodemos observa tudo isso e vai conversar com Jesus à noite. Nicodemos, ele reconhece no diálogo dele com Jesus que Jesus não era uma pessoa qualquer, não era um líder qualquer, não era um mestre qualquer. Tanto é que ele diz, né, sabemos que ninguém faz os milagres, os sinais, o que tu fazes, se não vier de Deus. Então, a mente de Nicodemos estava aberta a entender, a compreender o que era aquilo. Algo nunca visto em Israel. Então, ele vai tirar suas dúvidas, ele não fica apenas criticando de longe. Se não podia ir abertamente para evitar o atrito com seus amigos ali de Sinédrio, com seus colegas de Sinédrio, ele vai até Jesus de noite. E Jesus dissipa todas as suas dúvidas, Jesus tira todas as suas dúvidas. Mas Nicodemos, até então, ele não compreendia o que Jesus queria dizer. Ele era conhecedor da lei. Então ele indaga a Jesus: como assim renascer de novo? Pode por acaso um homem velho, idoso, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Obviamente que Jesus não estava falando nascer literalmente, fisicamente. Aí é que entra a compreensão. O que é nascer de novo? O que é ser regenerado?
É neste diálogo que Jesus traz a importância da transformação que o Espírito Santo realiza na vida do homem pecador, da mulher pecadora, quando esta se rende a Cristo. A transformação que inicia no interior do novo crente, do nascido de novo, e vai refletindo no exterior. Por isso a gente vê muito nos nossos dias pessoas que se declaram cristãs, mas externamente, exteriormente falando, não tem nada a ver com o servo de Deus. Porque o exterior vai refletir aquilo que está dentro do coração. Entende? A mudança. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o nascer de novo, né? É mudança de mentalidade, mudança de comportamento, aquela velha natureza, aqueles velhos costumes, nos incomoda quando a gente volta a praticar aquilo. Porque nós somos agora nova criatura, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele é santo. Logo, necessário é que nos santifiquemos, entende? Então, Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo quanto entre seus colegas fariseus. Ele procura Jesus de noite e Jesus tem aquele diálogo com ele. Ele faz perguntas, a sinceridade no coração de Nicodemos, ele faz perguntas porque ele tinha dúvidas. Ele era mestre, mas ele conhecia a lei, mas aquilo que Jesus estava ensinando era algo que ia além da compreensão de Nicodemos até então. Nicodemos ainda não tinha vivido aquilo, ainda não tinha experimentado aquilo. Então, esta curiosidade levou Nicodemos a conhecer o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Messias. E a partir desta conversa, a gente acompanha no Evangelho, Nicodemos, em certos momentos, ele defende Jesus. Quando Jesus é crucificado, ele se propõe, ele e José de Arimateia, vai até Pôncio Pilatos, né, para pedir ali para tirar o corpo de Jesus da cruz. Então, a gente vê que Nicodemos, ele se tornou um discípulo de Jesus, não abertamente falando, mas este diálogo, essa conversa com Jesus mudou a vida de Nicodemos dali para frente, né? Então, no capítulo 3 aqui, versículo 2, indica que Nicodemos percebeu a autoridade de Jesus, que Deus concedeu a Jesus. Ele chama, ele reconhece que Jesus era mestre. Ele chama Rabi, que quer dizer mestre. né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos sabia, reconheceu que Deus era com Jesus. Tinha algo novo acontecendo na história ali em Israel. Aquilo que eles tanto almejavam chegou para eles, que era o Messias tão esperado. Só que Nicodemos, como um conhecedor da lei, ele esperava que Jesus, até então, fosse um líder que viesse libertar Israel politicamente do jugo dos seus inimigos, dos seus conquistadores. Aí Jesus disse: epa, não é bem assim. É necessário nascer interiormente. Mudança interior. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos, como assim? Nicodemos estava com a visão voltada para a libertação política nacional do povo. Jesus, que o Messias viesse implantar o seu reino e governar. Libertar os hebreus, os judeus, dos seus inimigos, se tornar uma potência.
Mas Jesus desperta, abre a mente de Nicodemos e disse: é necessário nascer de novo da água e do Espírito, uma mudança interior. Aí Nicodemos passa a compreender que o propósito de Deus era outro, não era aquilo que eles estavam imaginando, né? Então, a partir do versículo 3, quando Jesus diz que, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, a partir aqui do versículo 3, né, a afirmação de Jesus é sobre o conceito de nascer de novo, ou seja, nascer da água e do Espírito, para não ver o reino de Deus. Quem não nasce assim, quem não nasce, se não há essa mudança interior, esse confessar que Jesus é Deus, a gente vê no capítulo 3, versículo 18, quando Jesus diz: quem não crê nele, em Jesus, já está condenado. Jesus conversando aqui com Nicodemos. Então é necessário nascer de novo. O nascer de novo é essa regeneração. Não há diferença entre regeneração e nascer de novo. É uma transformação interior que o Espírito Santo ele passa a habitar no cristão quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. E não é apenas crer, porque eu posso acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, mas eu posso não aceitar. Então, o nascer de novo é aceitar, reconhecer pela fé, crer e aceitar Jesus, o convite de Cristo, né? Como nosso único e suficiente Salvador. A partir do momento que eu reconheço, que eu aceito, o Espírito Santo, ele passa a habitar na minha vida e inicia o processo de regeneração, de transformação, né? E a santificação, que acontece imediatamente e a gente vai crescendo, amadurecendo espiritualmente. Então, o processo, a regeneração, quem opera ela em nós é o Espírito Santo. Ele aceitou a Jesus hoje, imediatamente, quando é regenerado, iniciou o processo de regeneração, santificado. Imediatamente os pecados são perdoados em Cristo Jesus. Santificados. Deus olha para esta pessoa através de Cristo e vê santificado, perdoado, regenerado. Obviamente que o processo de santificação ele é contínuo. Enquanto estamos aqui, nosso processo de santificação é contínuo. Né? Enquanto estamos aqui, precisamos nos santificar. Então, nascer de novo é essa mudança interior que ocorre quando o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. O segundo tópico da lição, o novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A necessidade da regeneração do pecador. A palavra regeneração, né, um termo que vem do grego, poligenesia, que significa voltar a ser gerado novamente. Na soteriologia, né, a doutrina da salvação, na teologia, é o ato divino de transformação interior do pecador, a regeneração, ou nascer de novo. No Novo Testamento aqui ela está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, que se refere a uma mudança realizada pela graça, né, do Senhor, enquanto o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída pelo pecado, todos nós andávamos assim, né, passa a ter uma nova natureza, agora purificada espiritualmente, né, restaurada. João, ele fala isso aqui no capítulo 3, versículo 3. Então, Jesus abordou esse tema quando falou com Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, tem que mudar. E Nicodemos reconheceu isso. A transformação vai acontecendo
gradativamente. Ela não começa no exterior, a transformação vem de dentro, nosso coração, nossos pensamentos, nossas atitudes. Aquilo que fazíamos de qualquer jeito, igual todos fazem, não compete mais a nós, porque nascemos de novo. A mudança de mentalidade, a mudança de atitude, a mudança de comportamento, nova criatura, como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aí a gente vai ver o que Paulo também fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Nos versículos 19, ao 22, de Gálatas, Paulo escreve ali: as obras da carne, que são realizadas por aqueles que não nasceram de novo. E dos versículos 22 a 23, ele descreve ali o fruto do Espírito Santo, que vai desenvolvendo na vida do cristão a partir da regeneração, do nascer de novo. Essa transformação que vai acontecendo interiormente e vai refletindo no nosso exterior. Então, a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração, provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Deus efetuou essa obra regeneradora através do Espírito Santo. Por isso, não há conversão sem o Espírito Santo. Não há salvação sem o Espírito Santo. E Paulo escrevendo, ou João escrevendo, em capítulo 16 aqui do Evangelho, ele vai falar que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Sem Deus o homem está perdido. Da justiça de Deus, a justiça de Deus revelado na cruz do Calvário através de Cristo, e do juízo, porque o mundo já está condenado. Então, é o Espírito Santo que transforma, que faz esse trabalho regenerador na vida do cristão, Então, a obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Na Epístola a Tiago, capítulo 1, versículo 17 a 18, Tiago, irmão de Jesus, Tiago diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, a palavra de Deus, vida, traz vida para nós. Então, a Bíblia nos ensina que o ser humano é pecador. Herdamos o pecado original de Adão. E a partir de então, vivemos essa vida separada de Deus. Por isso é necessário nascer de novo. Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo escreve que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Logo é necessário nascer de novo. E esse é um dom gratuito de Deus. Não é obra, não é pelos nossos esforços, Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Na cruz, Cristo conquistou a oportunidade de vivermos esta nova vida. Então, devido à nossa natureza, irmãos, pecaminosa, caída, pecadora, e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos nós, porque todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Foi necessário que Jesus morresse. Por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Ninguém vai a Deus senão por ele. E no capítulo 3, versículo 18, ele diz: quem não crê em mim já está condenado. Jesus conversando com Nicodemos. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Se eu, Cláudio, reconheço que Jesus é o Filho de Deus, que não há salvação fora de Jesus, mas eu digo, eu não quero agora, para mim agora não, Jesus, meu tempo aqui na Terra pode se findar nesse inteirinho aí, nesse intervalo.
E aí? A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha, porque eu sei que é, mas eu não acredito, ou eu sei que é, mas eu não aceito agora. Eu vou viver a minha vida. Não, não dá para mim agora não. Deixa eu viver minha vida. Quando eu estiver bem velhinho, aí eu vou ser crente, aí eu vou me reconciliar, eu vou aceitar Jesus. Cuidado, pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Então é necessário crer e aceitar. Crer e aceitar. O evangelista Lucas, capítulo 12, ele vai falar de um homem que tinha muitas riquezas, né? E aumentando os seus grãos, suas riquezas, sua plantação, dando muito, produzindo muito, e ele aumentando os celeiros porque não tinha onde guardar. A preocupação dele era com as riquezas, com as coisas da vida. E aí alguém chega para ele e diz: louco, essa noite alguém pedirá a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Então, a gente conhece agora, mas daqui a um minuto a gente não sabe se estaremos vivos ou não. Então, é necessário nascer de novo. O que Nicodemos descobriu é: eu posso ser o homem mais culto da terra, eu posso falar todos os idiomas, eu posso ser a referência em termos de intelectualidade e de inteligência humana. Mas se eu não reconhecer que sem Jesus eu estou perdido, não adianta todo o conhecimento, toda a filosofia humana, se não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso que Nicodemos descobre. É isso que, em simples palavras, mas uma profundidade tamanha, Jesus diz: necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Terceiro tópico da lição: os meios da obra regeneradora, a operação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana de Deus. O conceito nascer de novo, a palavra nascer de novo, não está literalmente falando do batismo nas águas. O batismo nas águas, ou o nascer das águas, né? Quando Jesus vai falar que é necessário, aqui no versículo 5, na verdade, diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o conceito de nascer da água não está falando literalmente aqui do batismo nas águas. Batismo nas águas não vai salvar ninguém. Não salva ninguém. O batismo nas águas é um reconhecimento público de que estamos morrendo para o mundo, para o pecado, para as coisas do mundo, mergulhando, enterrando literalmente a velha natureza e nascendo para Cristo. Quando alguém, literalmente, quando uma pessoa morre, essa pessoa é sepultada. Correto? O batismo nas águas simboliza isso, o sepultamento de quem morreu para o mundo. Não é que batismo nas águas salve, entende? Mas é o reconhecimento de que estamos morrendo para o mundo, para a velha natureza, e nascendo agora para o reino de Deus, entende? Então, não é algo físico ou material o conceito de nascer das águas aqui de João, tá? Mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Então, nascer das águas simboliza a obra purificadora do Espírito Santo, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito, entende? Então, aqueles que vivenciam essa experiência recebem mediante a ação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem como, tá? Uma nova vida em Cristo, que é a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Tito, capítulo 3, versículo 5, também trata sobre isso, né? Uma palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador. Na epístola aqui de Pedro, escrita por Pedro, né,
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro também fala sobre o poder da palavra. Sendo de novo gerados, olha o nascer de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, nos gerou pela palavra da verdade. Então, a regeneração é o nascer de novo. Nós nascemos de novo em Cristo. Morremos para o mundo. Mudança interior, transformação, né? Isso é produzida através do Espírito Santo de Deus, né? Só através do Espírito Santo de Deus. O Novo Testamento, né, apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, a palavra de Deus, né? Ela é viva. Porque é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus. A palavra de Deus é viva, porque é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. Entende? Pois alcança o lugar mais profundo no coração do pecador. Olha o que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. O poder que a palavra de Deus tem na vida do pecador. A palavra vai aonde o homem não consegue, nem o conhecimento filosófico humano consegue. Uma palavra vai aonde? Na ferida do pecador. Vai na origem do problema. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela cura, ela restaura, ela transforma, ela ensina, ela corrige. Ela muda a vida do pecador. Entende? Então, ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar em mim, em você, uma nova criatura. E é isso que Nicodemos aprende com Jesus. Necessário é nascer de novo, né? Então, o plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado. No entanto, segundo a vontade, a permissão de Deus, né, Ele nos deu essa oportunidade de fazer as nossas escolhas. Obviamente, entendendo que cada escolha que eu faço traz um resultado esperado. Ou Deus, que é a vida eterna, ou o outro lado, que ninguém deveria escolher, nem pensar, né? Então, a obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Entende? Assim que o pecador se arrepende, irmãos, e aceita o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo começa a residir nesta pessoa, né? E realiza a obra regeneradora, capacitando para enfrentar as N's investidas da velha natureza, do diabo, do mundo, né? E garantindo que ele alcance a vitória, porque agora ele tem o Espírito de Deus habitando nele. Se não nascermos de novo, não tem como entrarmos no reino de Deus. Nascer de novo é isso, é o que Nicodemos descobre. Se não reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não tem como ser salvo. Não adianta. Não adianta. Só tem uma porta. Não tem janela para pular. Não tem atalho para passar. Só tem uma porta. E essa porta é Jesus. E Nicodemos descobre isso. E nós aprendemos isso
com a palavra de Deus. Necessário é nascer de novo. A mudança interior que só é realizada na vida do pecador quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Deus abençoe.